Opa! Tudo bem aí com você? Olha eu aqui com mais um episódio do Começando com Femeia. Gente, este daqui já é o 4º episódio. Pois é. E como de praxe, não poderia deixar de fazer um convite para que você assista toda segunda-feira, é isso daí, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, o nosso Começando com Femeia. Assim, eu vou poder te ajudar a tornar o Femeia mais dinâmico, mais abrangente, ok? Além disso, ajudando aí na sua empregabilidade, é isso mesmo. Como assim, Edson, ajudando na minha empregabilidade? Eu vejo empresas buscando profissionais com conhecimento em Femeia. Tá legal? Bom, vamos lá, né? Deixa eu me apresentar. De repente você tá aí pela primeira vez. Eu sou o Edson Soares e estou trazendo hoje o tema Estruture o Femeia na empresa onde você trabalha e ganhe notoriedade. Já pensou ganhar notoriedade? E você deve estar se perguntando, o que é essa notoriedade que que o Edson vai apresentar associado ao Femeia, né? Onde se encaixa isso? Então eu peço que tenha calma, fique comigo neste vídeo até o final que você vai ver como faz sentido isso que estou dizendo, tá? E se você achar que não faz sentido, olha, não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu gostaria da sua ajuda aí. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário dizendo o porquê isso não faz sentido para você, tá? Então é isso. Hoje eu vou mostrar como você pode ganhar notoriedade na empresa onde trabalha, estruturando o Femeia. E reforçando, hein? Este tema não é para aqueles profissionais que usam o Femeia apenas como um monte de papel para colocar na documentação de processo, beleza? Isso é para quem quer arregaçar as mangas e fazer a metodologia funcionar como ela deve, tá? Vamos lá! As pessoas, gente, elas confundem o que significa o Femeia, né? Alguns tipos de Femeia. Então, para que você possa usar o Femeia como uma ferramenta que fará você ter notoriedade na empresa, primeiramente, você tem que entender o que é o Femeia de fato, tá? Para depois, sim, estruturar a metodologia na empresa onde trabalha. Tá? E de cara, você precisa saber que o Femeia é uma ferramenta preventiva. Falou em prevenção, a gente vai lembrar sempre do Femeia. Ou seja, basicamente você precisa fazer o levantamento de falhas potenciais e tomar aí medidas para que essas falhas potenciais não ocorram, né? Sempre que possível aquela falha não ocorrer, ou diminuir a chance de acontecer a falha. Tá? De um modo aí bem simplista, é isso, tá? Agora, eu quero ver você com papel e caneta na mão e anota aí, hein? Anota isso aí que eu vou falar. Você também precisa saber que existem vários tipos de Femeia. Isso daí, vários tipos. Porém, os mais tradicionais são D-Femeia e P-Femeia, que atualmente tem a sua regra estabelecida lá no manual da IAG-VDA, tá? Pois bem, agora, qual é a diferença entre eles? Um tem foco em desenvolvimento de produto, que é o D-Femeia, e o outro tem um foco em processo produtivo, que é o P-Femeia. Então, o D é de design e o P de process. Dito tudo isto e sabendo que o Femeia é uma ferramenta preventiva, eu posso afirmar que o D-Femeia tem como objetivo principal atuar na prevenção, né, no desenvolvimento de produto. Sendo ainda mais claro, gente, tem como objetivo prevenir desenvolvimento de produto que possa vir a ter uma falha devido a um erro de especificação. E esse erro de especificação pode ser aí em diversos aspectos. Matéria-prima, questões dimensionais, etc. Tá?
Já o PFMEA tem como objetivo principal atuar na prevenção durante o processo de fabricação, ou seja, reduzir as chances de ocorrer falhas no produto causadas pela ineficiência do processo produtivo, beleza? E não lá por conta das especificações do produto. Reforçando um pouco mais aí esse conceito do PFMEA, tá? O manual da IAGVDA estabelece que ao analisar a causa de um modo de falha, a organização deve olhar para 4 fatores, né? Ou 4 aspectos aí. Esses 4 fatores são voltados lá aos 4 M's, tá? Máquina, mão de obra, meio ambiente e material, ok? Então isso significa que falha pode ser associada a uma causa vinda de máquina, da mão de obra, do meio ambiente ou material, ok? Esse mesmo manual ainda diz que se você quiser olhar também para outros 2 aspectos, né, que são os outros 2 M's, método e medição, também pode, tá? Então, olha esses fatores aí. Legal, Edson? Então, entendi um pouco aí do que é um DFMEA, o que é um PFMEA. Mas eu queria enxergar algo mais prático, né? Essa parte que você falou de prevenir falhas no desenvolvimento do produto, diminuir a chance de especificar errado, pensando em desenvolvimento de produto. Agora, como é que eu coloco tudo isso em prática? Isso tanto para desenvolvimento do produto, quanto lá para o desenvolvimento de processo. Para que o meu processo de manufatura, ele tenha ali reduzida a chance de fabricar um produto que não atende às especificações. Então vamos lá, vamos trazer ainda mais clareza nesse processo todo, para que você consiga aí, dentro da empresa onde trabalha, ser um agente de transformação, um agente de mudança e passe a ganhar notoriedade e aumente ali a sua empregabilidade também de alguma forma, né? Então vamos lá, vamos imaginar aqui essa caneta, beleza? Então aqui a caneta eu tenho uma tampa, eu tenho esse tubinho externo aqui, eu tenho lá o outro tubinho interno onde fica a tinta, ou seja, são os componentes dessa caneta. Mas vamos lá, vamos entender isso dentro do conceito do DFMEA, do FMEA de projeto. Quando eu vou desenvolver a caneta ou qualquer produto, não existe ainda o desenho. Pode ser que exista lá um croquis, uma noção básica, né? Mas algo definitivo ainda não tem. E aí eu preciso desenvolver um produto que é a caneta. Bom, algumas entradas vão ter, né? Algumas entradas vão ter, talvez do cliente, talvez do mercado, né? Talvez uma pesquisa de mercado que o pessoal de marketing, o pessoal de vendas tenha feito e chegou com a seguinte conclusão, falou assim, o engenharia, olha, a gente precisa desenvolver uma caneta na qual ela tem ali uma confiabilidade, uma durabilidade de uma escrita de, sei lá, qualquer um número hipotético aqui, tá? De 10 mil quilômetros. Então imagina essa caneta aqui que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, a escrita dela tem que suportar 10 mil quilômetros. Enquanto não chegar a 10 mil quilômetros, ela tem que funcionar, né? É igual quando a gente fala em veículo, né? Olha, tal peça no veículo tem que aguentar X mil quilômetros rodados. Neste caso aqui, a caneta ela tem que escrever, ela tem que ter uma autonomia de escrita por 10 mil quilômetros. Beleza. Essa é a informação que entrou lá para a engenharia de produto. E o que os engenheiros vão analisar? Bom,
O que vai aí eventualmente garantir esse tempo é a qualidade da tinta, né? O tipo de tinta, o bico aqui talvez, o bico aqui eu quero dizer a ponta, né? da caneta. Mas enfim, aqui para efeito didático eu vou me limitar, eu vou focar na tinta, beleza? Então o engenheiro lá falou assim, bom, eu vou pensar numa especificação de tinta que consiga atender a esses 10 mil quilômetros, né, de escrita. Bom, o que eu faço? Eu vou lá, simulo alguma composição química, né? Vejo lá quais são os elementos químicos que eu tenho que considerar nessa tinta e começo com algo inicial que eu já fiz em algum momento. Afinal, o know-how de tinta, o know-how é boa, né? O know-how de caneta eu já tenho. Então, eu já tenho histórico de desenvolvimento. Então, eu vou pegar como ponto de partida aquilo que eu já desenvolvi. E vou começar ali a mexer na receita da tinta. Então, olha, eu tenho essa tinta em uma outra caneta, que tem lá uma durabilidade X de escrita, né? E vou começar por ela. Bom, beleza. Aí eu vou e monto uma caneta com aquela tinta e faço um protótipo, beleza? E ponho para fazer ciclagem. Mas Edson, tá faltando alguma coisa aí ainda, né? Você já vai colocar essa tinta aí na caneta como ponto de partida, mas e as falhas em si, né? E as falhas em si? Muito bem, é isso daí. Então, antes de fazer o protótipo, eu já fiz minimamente uma análise de falha. E qual que é a análise de falha? Vamos começar lá pela função, né? Qual que é a função da caneta? A função da caneta é escrever, né? É permitir a escrita. Na verdade, não é nem escrever, né? Pode ser que você tenha uma outra visão, fica à vontade e comenta aí, tá bom? Não sou especialista em caneta, tá? Mas qual que é a função da caneta? É permitir a escrita, é possibilitar que a pessoa vai lá e escreva alguma coisa. Essa é a função da caneta. Só que dentro dessas funções tem um negócio chamado requisito, né? Requisito. O que significa isso? Os requisitos que a caneta precisa ter para que a função seja cumprida, para que a função seja atendida. Então, se eu estou dizendo que a caneta ela tem como função a escrita, permitir com que o usuário escreva, quais são os requisitos para que a caneta possa exercer essa função? Então, um requisito aqui, vai ter uma infinidade aí, né? Vai ter outros, mas eu vou trabalhar só em um requisito, tá? Um requisito que tem é que ela tenha uma durabilidade, uma condição de escrita por 3 mil quilômetros. Então, um requisito é atender uma escrita até 3 mil quilômetros. 10 mil quilômetros, na verdade, né? Não são 3, não. 10 mil quilômetros. Beleza. Então, eu já sei qual que é a função e eu já sei qual que é o requisito. Vamos partir lá para o modo de falha, né? Então, o modo de falha é sempre começando aí pela negação da função. Então, de primeira, eu nego a função e depois eu começo olhando os requisitos, tá? Então, vamos negar a função primeiro aí. Olha, se a função é permitir a escrita, o modo de falha, que sendo a negativa dessa função, é não escrever, não permitir a escrita. Esse é o primeiro modo de falha.
Então, eu imagino o seguinte, eu pego uma caneta novinha, bonitinha, vou lá escrever, não escreve, né? Esse é o primeiro. O segundo, que agora já está associado ao requisito e não mais à função. Qual que é o modo de falha? Não ter a escrita por 10.000 quilômetros. Ok? Tô negando agora, não mais a função, mas sim o requisito. Não ter a escrita até 10.000 quilômetros. Ou, estendendo mais, tendo uma abrangência maior, ela até escreve, só que escreve falhado, né? Ela começa a sair uma quantidade de tinta legal, bacana, mas ela vai falhando. Então, um outro modo de falha que tem é falha na escrita. Ela pode eventualmente até escrever por 10.000 quilômetros, mas de um jeito falhado, que é um problema também, que é um modo de falha também. Bom, então, função, requisito, modo de falha. Beleza. Agora sim a gente começa a ter uma associação muito maior com o desenvolvimento do produto, que é a causa. O que causa essa falha? O que causa este modo de falha? Tinta errada. Por que não está escrevendo? Porque a tinta é uma tinta errada, então não está atendendo a função. Ô Edson, mas a tinta errada, será que não é o operador lá na linha de montagem que colocou a tinta errada? E aí a caneta não escreveu? Sim, pode ser. Mas cuidado, cuidado. Se foi o operador que colocou a tinta errada, não é falha de projeto, tá? E por que eu estou falando isso agora? Porque tem muitos profissionais que confundem isso na hora de fazer o DFMEA. Ele coloca uma causa que foi uma causa gerada no processo. Causa gerada no processo, a gente trata no PFMEA, que é o FMEA de processo. E aqui, por enquanto, eu estou explicando DFMEA, FMEA de projeto, de definição lá de especificação, por exemplo. Então, no DFMEA, quando eu coloco uma causa, tinta errada, que provoca, né, que gera o modo de falha, a caneta não escrever, logo eu estou entendendo que a tinta errada é porque se eu, na hora que estou desenvolvendo um produto, não ficar esperto, né, não ficar atento na escolha da tinta, na definição de especificação da tinta, essa falha de especificação de tinta pode fazer com que a caneta depois não funcione, não escreva. Então, muita atenção. Causa, tinta errada, mas não porque o processo colocou a tinta errada, porque corre o risco do engenheiro de produto especificar a tinta errada. Beleza? Pois bem, então, o modo de falha, a caneta não escrever, pode ser tinta errada. E aí a gente vai pensar lá em controles preventivos. Quais são os controles preventivos que eu tenho para que na hora de desenvolver a caneta eu não coloque ou eu não escolha a tinta errada? Qual é o controle preventivo que eu tenho? E aí, gente, olha, eu não sou engenheiro de produto, hein? Por isso que você, engenheiro de produto, tem que pensar, tem que ter a sua experiência aí. Eu posso ter vários métodos preventivos. De repente, na empresa que eu trabalho, já tem lá algo normalizado, uma norma que fala, olha, para canetas que tenha que ter escrita até X quilômetro, a tinta tem que ser essa. Para a caneta que tenha que ter uma escrita até Y quilômetro,
a tinta é essa outra aqui. Ah, lembra? Você já tem o know-how, então eu posso ter uma norma interna que em algum momento, em projetos anteriores, isso já foi estudado, e eu vou usar essa norma para prevenir a escolha da tinta errada. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu vou chutar aqui agora, tá? Agora é um chute meu mesmo. Se você que está assistindo esse vídeo conhece aí a parte de formulação de tinta, ainda mais para caneta, fique à vontade de comentar, beleza? Eu vou dizer o seguinte, olha, tem um software de simulação que aí eu vou colocando lá a receita da tinta pote pim, 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 tudo isso em software, e ele vai me dizendo, olha, aqui dá 4.000 quilômetros, então deixa eu colocar um pouquinho mais dessa composição, desse elemento químico, via software, tá? Aqui, olha, aqui já melhorou a performance, agora tá para 6.000, opa, então eu vou ajustando ali. Então, esse software, ele tá me ajudando a definir uma especificação inicial. Ô Edson, mas e aí, eu posso confiar no simulado, né, do software? Calma lá. Aí sim vai entrar o protótipo. Porque depois eu vou confeccionar uma caneta protótipo, beleza? Com aquela configuração química, aqueles elementos químicos que eu usei lá no meu simulado no software, e vou colocar essa caneta em campo para testar, para validar. Se funcionar, né, eu estou validando que aqueles elementos, aquela fórmula que eu usei na simulação do software, funciona, beleza, funciona. E aí eu vou eliminar o risco, né, o modo de falha de ter uma caneta que não escreve. Eu vou eliminar a possibilidade da caneta não aguentar lá os 10.000 quilômetros. Então tudo isso na fase de desenvolvimento. Então observe, eu enxerguei um modo de falha que é a caneta não escrever, a caneta não aguentar lá os 10.000 quilômetros, né? Ela parar de funcionar antes. Por quê? Porque eu tenho uma causa que é tinta errada. Mas tinta errada porque eu especifiquei errado. Beleza? Então, gente, ó, essa é a parte do DFMEA. E agora o PFMEA? Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Até porque precisa ter ali sempre um alinhamento entre DFMEA e PFMEA. Só que uma visão com o desenvolvimento do produto, outra com o processo. Então vamos seguir o mesmo conceito. Quando eu estou lá para o PFMEA, vai ter a mesma coisa. Eu tenho a função da caneta, que é permitir a escrita. Eu tenho os requisitos, que olha, eu tenho que produzir uma caneta que consiga atender a 10.000 quilômetros. Qual que é o modo de falha? Não escrever. Mesma coisa, observe que até aqui está a mesma coisa. Qual que é a causa? Uso de tinta errada. Ué, Edson, mas uso de tinta errada a gente não usou lá no desenvolvimento do produto, lá no DFMEA, e vai usar aqui de novo? Sim, sim. Mas o uso da tinta errada não é porque eu especifiquei a tinta errada. É que na hora de colocar a tinta aqui, ó, no tubinho, a parte operacional pegou a tinta errada, pegou a tinta do outro modelo de caneta, eu já ia falar etiqueta, de caneta. Então, por que não está funcionando? Porque colocou a tinta errada, mas quem colocou a tinta errada foi lá a parte operacional. E isso não tem nada a ver com o desenvolvimento de produto. Porque se a área operacional tivesse pego a tinta correta, a caneta ia escrever, até porque eu já validei lá no DFMEA. Conseguiu enxergar isso? Se você não conseguiu enxergar isso, deixa um comentário aí, Edson, eu não estou conseguindo associar. E aí eu dou um jeito de ser mais claro ainda. Mas agora a tinta errada não é mais por erro de projeto, é porque a operação pegou a tinta errada. Tá? Vamos imaginar que a causa seja o seguinte, mistura errada. Pode ser que na hora de colocar a tinta, você tem que colocar lá o pó de pim, pim, pim na produção.
E aí, na hora de dosar o elemento químico, você colocou um pouquinho a mais de um pouquinho a menos de outro. Isso é erro de projeto? Não! É erro na hora de fazer a dosagem. Agora, o que eu posso ter de controle preventivo? Não para o desenvolvimento do produto, mas para o desenvolvimento do processo, lá na produção. Olha, eu posso... Não vou entrar no mérito se esse método preventivo que eu estou colocando agora, se ele é robusto ou não, tá? Eu só estou dizendo que ele é preventivo. Se ele é robusto é uma outra história. Eu posso ter lá, como prevenção, a receita, né? A minha instrução de trabalho. Então, a receita vai dizer, olha, coloca X ml do produto Y, 10 ml do produto X. Então, se eu seguir a minha receita, diminui a chance daquela causa acontecer, né? Do pó de pim-pim-pim errado. Mas isso depende de quem? Do operacional. Agora, vamos ter um controle preventivo mais robusto. Não, Edson, toda alimentação lá, a formulação dentro da produção, eu já tenho uma receita no sistema, que são os parâmetros, e eu tenho um equipamento que vai fazendo a dosagem. Então, não está mais no operacional. Só vai acontecer o erro se na hora de programar lá, programar a receita errada. Aí é uma outra história. Beleza? Gente, então é isso, tá? Então, é bom ter esse alinhamento desses conceitos mínimos, porque aí você vai entender DFMEA, você vai entender PFMEA minimamente, e vai conseguir atuar dentro da empresa onde você trabalha, montando essa estrutura que eu vou explicar daqui a pouco, estruturação do FEMEA, e você aplica esses conhecimentos no dia a dia. Mas, de novo, você tem que querer ser um profissional que busca a transformação. Você tem que ser um agente de motivação. Você tem que ser o agente da transformação. E isso, pessoal, não é fácil, ó, tem que suar. Como é que você vai querer ser reconhecido se você não se dedica, você não soa, e vai ter dificuldade, vai ter pedra no caminho, você vai ter que sair. Como é que vai ter pedra no caminho? Vai. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver tudo isso daí, como eu posso estruturar o FEMEA e ganhar notoriedade. Bom, agora que você já sabe minimamente o que é o FEMEA e quais são os tipos, vamos aí para o que interessa, né? Vamos para mão na massa. Vamos lá, gente. Por que é importante, né? Por que ele será importante no sentido de ganhar notoriedade na empresa, né? Porque você irá proteger a empresa de diversos problemas que podem acarretar custos elevadíssimos, como por exemplo, um recall. Né? E a proteger também a imagem da empresa. Não vai ter problema, protege a imagem. E a prevenir a geração de peças que serão eventualmente sucateadas ou retrabalhadas. Né? E é aí que você vai começar a ganhar notoriedade. Mas veja só, hein? O sucesso depende muito da questão de ter um FEMEA estruturado. Se você não tiver um FEMEA estruturado, uma metodologia para atuar com o FEMEA de forma estruturada, esquece. E é por isso que você precisa investir tempo na estruturação do FEMEA, na empresa, para que os resultados comecem a aparecer. Então não é começar a ir lá e fazer FEMEA, vamos estruturar tudo isso. Tá legal? Bom, creio que esteja claro os benefícios para a empresa, mas olha só, hein? É muito importante que você perceba que o maior benefício em tudo isso é você em função do aprendizado adquirido. Esse aprendizado você levará por toda a sua carreira, tá? Então a empresa automaticamente ganha, mas você enquanto profissional, enquanto empregabilidade, ganha também. O primeiro passo para que tudo isso dê certo é você acreditar em você, hein? Primeiro passo, acredite em você. Mesmo que esse processo de estruturação passará por uma etapa de resistência. Vai ter resistência. Afinal, tem muitas pessoas que acham que o FEMEA é utopia.
E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque você acredita na metodologia. Então vamos lá, mão na massa, vamos arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer, tá? Se você não seguir esse passo a passo que eu vou trazer aqui, a sua chance de sucesso será muito reduzida, mas muito reduzida mesmo, tá? Onde você vê que as pessoas mais erram em tudo isso, nessa metodologia do FEMEA? As pessoas erram muito em não estruturar o FEMEA, por isso que não funciona, né? E o que é estruturar o FEMEA, Edson? Como que eu vou estruturar o FEMEA? É definir como o FEMEA será aplicado dentro da organização, de modo que ela cumpra ali o seu objetivo de prevenção, tá? Edson, mas cara, beleza, vou estruturar, mas por onde eu começo essa estruturação? Então vamos lá, chega de blá blá blá. Você precisa começar formando uma equipe, mas cuidado, a formação da equipe não é igual eu fazia quando era criança, né? E jogava no campinho que tinha em frente à minha casa, onde a escolha do time era ali aleatória e sem definição de função de cada jogador em campo, né? Não é assim não. Quando é criança você vai, você joga no meu time, ou vem cá fulano. Não é assim. A escolha da equipe de FEMEA tem que fazer sentido, tá? Além disso, tem que dar responsabilidade para os membros da equipe. Dê uma olhada aí no meu canal do YouTube, né, da Daísa Consultoria, onde tem um vídeo que fala da eliminação do FEMEU. Lá eu explico como dar essa responsabilidade para a equipe de FEMEA. Mas enfim, primeiro passo aí é formar a equipe dando responsabilidade para ela. Segundo passo, precisa ter uma agenda de reunião, tá? Quando as reuniões ocorrerão, tá? Terceiro passo, qual é o escopo da reunião? Será voltada a desenvolvimento de produto, a desenvolvimento do processo de fabricação, é uma reunião em função de retroalimentação de 8D, é algum projeto de melhoria? E aí, qual que é o escopo? Enfim, precisa ter um escopo definido. Esse é o terceiro passo. Quarto passo aí, quais dados ou informação precisa ter durante a análise, hein? Edson, mas que dados seriam esses? Exemplo, gente, histórico de reclamação em campo, reclamação no processo do cliente, reclamação no seu processo interno, processos ou produtos similares e outras coisas a mais, tá? E como você vai organizar tudo isso? Agora vem o pulo do tigre. Nem é o pulo do gato, hein? É o pulo do tigre mesmo, tá? Você vai fazer uma instrução de trabalho padronizado, tá? E valide essa instrução lá com a gestão responsável por FEMEA. Faça uma instrução de trabalho seguindo lá os conceitos do 5W2H. A instrução de trabalho padronizado, ela será um guia para a equipe, né? Para toda a gestão ali. Ela mostrará se o FEMEA não está dando certo porque o método está sendo aplicado erroneamente, se o método não é bom, ou seja, se a instrução de trabalho não é boa, ou se as pessoas que não estão engajadas, tá? E a sua notoriedade está aí. A partir do momento que a empresa começa a aplicar o FEMEA de forma correta, ela vai enxergar o quanto ela está deixando de perder com refugo, com retrabalho, com reclamação de cliente e até um possível recall, tá? Então ela vai ver que você ali está se movimentando para melhorar tudo isso. Agora, dica de ouro que vou dar agora, hein? Não espere que a gestão vai te procurar para você mostrar o resultado. Não vai achar que ela vai bater na sua porta. E você quem tem que convidar a gestão para você mostrar o resultado. E lembre-se, você é o maior interessado em tudo isso. A empresa só foi beneficiada pelo seu interesse em ser um profissional
que quer ser notado, que quer se destacar, né? Quer evoluir. Então é isso, gente. Espero que você aplique o conteúdo apresentado hoje e depois volte aqui, dê um feedback e me conte o resultado, tá? Olha, forte abraço, fique com Deus e de coração, espero ter contribuído um pouco aí na sua vida profissional, tá bom? Vamos lá, vamos aplicar.